A paz de Deus para toda a Irmandade que estiver escutando esse áudio. Meu nome é Andréia, moro na cidade de Inconfidente, sul de Minas, mas sou natural de São Bernardo do Campo. Hoje eu vim, através desse áudio, gravar um testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. E primeiramente eu quero agradecer a Deus por toda a misericórdia que Ele tem tido na minha vida, pela família, pelos filhos que Ele tem me dado, pelos pais que Ele tem me emprestado, que são caros servos dele, pelo esposo, pela enteada, por tudo que Deus tem feito na minha vida. Eu não tenho como me expressar a minha gratidão por Ele, porque Deus é maravilhoso. Hoje eu vim contar um testemunho pro canal, para glorificar esse imenso Deus que, que Ele fez na minha vida. Quando meu filho Márcio Henrique, que eu já contei testemunho sobre nós aqui, minha gestação com dele foi muito difícil. Já foi postado aqui a obra que Deus fez, o livramento que Deus fez com nós. Mas hoje eu quero agradecer a Deus por quando ele tinha 1 ano e 4 meses, minha tia foi em casa, levou um jogo de carrinho para ele, uns carrinhos muito lindos, ele ficou encantado com o carrinho. Eu também achei muito bonitinho os carrinhos que ela mandou para ele. Só que quando ela virou as costas, ele quebrou uma pecinha do carrinho. Aí eu peguei uma cola Super Bonder, todos conhecem. Só que essa cola, ela não era de bisnaguinha, era um tubinho mesmo de e só que a tampinha, ela estava colada no biquinho. Então o que eu fiz, eu desrosqueei a tampinha, né, o tubinho, e abri, né, coloquei em cima da mesa e eu molhava o palitinho dentro da cola e passei na pecinha do carrinho, enquanto eu segurava a pecinha no carrinho, na frente da cola, assim, a cola estava na mesa, eu estava de pé, o tubo de cola estava em cima da mesa e eu segurava e esperava secar para a pecinha ficar bonitinha no lugar, né? Concentrada naquilo, o meu filho, debaixo dos meus olhos, debaixo do meu nariz, como se diz, ele catou aquele tubo de cola e virou na boca. Irmandade, os irmãos sabem que essa cola, ela é muito forte, ela é plástica e ela derrete, né, a peça para que cole, né? É uma química que ela faz a peça derreter e colar. E quando ela tá com o biquinho, a gente vai pingar uma gotinha, sai um monte, né? Agora essa cola tava sem o biquinho. Na hora que ele virou essa cola na boca, a cola todinha, a cola que estava dentro do tubinho, ela foi dentro da boca do meu filho. Irmandade, mas eu sou grata a Deus, porque eu não sei o que aconteceu. Na hora, eu catei o meu filho, eu vi aquela situação, eu comecei a gritar, desesperada. No mesmo quintal que eu morava uma outra família. A mulher saiu para fora, eu disse ele bebeu Super Bonder e subi as escadas. Ela falou: "Vou chamar o seu João para levar você no médico, para levar ele no hospital". Mas eu subi as escadas na frente dela. Na hora que ela chegou no topo da escada, eu não sei, eu não consigo entender, Irmandade. Da minha casa, descia um morro para depois subir um escadão, passava 2 quarteirão e depois subia um escadão. E da minha casa dava para ver o posto de saúde que era na outra montanha. Eu sei que na hora que ela saiu, que ela subiu a escada, eu já estava no topo da escada, virando para chegar no posto de saúde. Querida Irmandade, eu não sei o que aconteceu. Eu acredito que eu fui transladada
até lá, porque não dava tempo, só o tempo dela subir a escada para chegar na casa do dono da casa que a gente alugava para pedir ajuda. Não dava tempo de eu passar 2 quarteirão e subir um escadão que eu acho que tinha uns 50 degraus. Eu já estava no topo do escadão, chegando no posto de saúde. Quando eu cheguei no posto de saúde, as enfermeiras viram eu chegando com o menino desesperada e não sabia se eu estava passando mal ou se era a criança que estava passando mal. Quando elas conseguiram entender que ele tinha bebido a cola, o médico que estava com a porta aberta, elas chamaram ele. Ele viu só se o meu menino estava respirando, né? Se a cola não tinha colado a garganta dele. E colocou nós dentro do carro dele e saiu, passando farol vermelho, fechando as pessoas na rua. Acredito que foi um anjo que Deus colocou. E rapidinho ele chegou no hospital, mas só que como eu morava em São Bernardo, mas o hospital mais perto da minha casa era o hospital de Diadema. E chegando no hospital, ele catou o meu filho dos meus braços e levou para dentro. Levou para dentro, eu fiquei desesperada lá fora esperando, sem saber o que estava acontecendo. Irmandade, e depois eles me chamaram, disseram que eu teria que ficar lá com ele em observação. Me explicou que a Super Bonder, ela não é tóxica, ela não entra na corrente sanguínea, mas ela havia colado na garganta e no esôfago dele. E a gente ia ter que esperar para ver o que ia acontecer, se ele ia conseguir comer, se ela ia descolar sozinha, qual teria que ser, o médico ainda não sabia qual teria que ser o procedimento, mas também foi um livramento que essa cola não chegou no estômago. Eu acho que eu, no desespero, eu catei ele, virei ele de bruço. Ele passava muito mal mesmo. O cheiro da cola fazia muita ânsia nele. Eu acho que com isso dilatou a garganta e o esôfago para que não fechasse, né? O ato da ânsia faz com que tudo dilate para que venha o vômito. Do Irmandade me perdoa a expressão da palavra. Então, não colou. Pela graça e misericórdia de Deus, não colou, não grudou a garganta, as paredes do esôfago, não grudou. E pela graça e misericórdia de Deus, essa cola não chegou no estômago, porque se ela tivesse chegado no estômago líquida, ela teria queimado o estômago dele e, segundo o médico, ele teria uma úlcera. Mas então a gente ficou lá, isso, na hora que ele bebeu a cola, era 4 horas da tarde. E a gente foi pro hospital, a gente ficou lá, né? Até o médico falou, mas o que que é isso? Ela também tinha levado aquelas balinhas de chocolate colorida, M&M's, e ele tava com a boca toda colorida, sabe? O médico falou, mas o que que é isso? Eu falei assim, foi uma balinha. Ele havia mamado e depois ele comeu essas balinhas coloridas. E, e ficamos lá. Quando foi aproximadamente 11 horas, ele pediu água. E na hora que eu pus a água para ele beber, pus a água na boca dele, nenhuma gota de água desceu na garganta dele. A boca dele espumava muito, ele espumava, ele babava muito e ele não conseguia beber. Nada, nada, ele não conseguia beber água. Então, foi nessa hora aproximadamente, o médico fez a internação dele. E ele ficou internado. Só que pediram para ele ser transferido num hospital, acho que era no centro de Diadema, porque naquele hospital era somente um pronto-socorro e não tinha pediatra. Então a gente foi levado para Diadema, né? A gente foi de ambulância para Diadema, para o centro. Chegando naquele hospital, Irmandade, não tem como eu descrever aquilo. É como aqueles campos de guerra que eles fazem aquelas tendas redondas e as pessoas ficam todas juntas, gestantes, idosos, crianças, moradores de rua,
todas as pessoas de todas as idades no mesmo lugar. A coisa que separava a gente, as crianças, dos demais, era uma linha imaginária. A enfermeira que ia atendia as crianças, não atendia as gestantes, e não atendia assim. A enfermeira que atendia a gestante, não atendia os idosos, as crianças, assim, os irmãos entendem, né? Então, quando foi aproximadamente meia-noite, a gente chegou nesse hospital, mas o meu filho ele estava muito cansado e com muita fome, ele não conseguia dormir porque ele não conseguia respirar direito, ele não conseguia engolir a saliva, ele se afogava muito. Então eu falei para a enfermeira que ele estava babando muito, né? E ela falou assim: "Ah, eu vou sugar um pouco da saliva que está na garganta dele e para ver se ele consegue dormir". E assim ela fez. Ela sugou um pouco da saliva que estava na garganta dele, só que ao fazer isto, ela forçou a arrancar a cola que estava colada também na garganta dele. E saiu plastas de cola. E eu pensei, nossa, se a gente cola a cola no dedo, quando a gente vai arrancar, sai a pele, então saiu toda a pele da garganta dele. Imaginei. E eu pensei comigo, irmãos, isso, se a nossa garganta inflama sem estar machucada, então a garganta machucada vai inflamar muito rápido, né? Pensei e falei pro médico, cheguei pro pediatra, falei, não seria melhor dar um anti-inflamatório para a garganta dele não inflamar? Esse médico virou para mim e falou assim: já que você deixou ele beber a cola, então a garganta dele vai sarar sozinho, querida Irmandade. Isso foi uma faca no meu coração. Porque que mãe daria uma cola, enfiaria colas, uma cola forte dessa na boca de um filho? Isso não existe. E quando foi, meu filho, enfim, meu filho dormiu essa noite. Mas quando foi de manhã, eu não sei explicar, ele vomitava, meus irmãos me perdoem, poças, assim, só pus, um cheiro de infecção, aquele pus verde mesmo, aquele cheiro forte de infecção. Os irmãos me perdoam falar assim, mas é como eu tenho que descrever o que aconteceu. Nisso, essa mesma tia que foi levar os carrinhos lá para ele, chegou lá. Ela é empresária, muito abençoada por Deus. E outro anjo na minha vida, um anjo que Deus pôs no meu caminho, sempre. E tudo ela faz, tudo Deus põe no coração dela de ajudar a gente. Ela chegou lá, ela viu aquela situação, aquele lugar, deu um desespero nela. E ela falou: eu tenho que tirar esse menino daqui, eu vou transferir ele vai para outro lugar, eu vou pagar um hospital particular. E ela começou a correr atrás. Os médicos falaram que ele só podia sair de lá de ambulância, que a ambulância de lá não podia ir para São Bernardo, que ela ia transferir ele para o hospital de São Bernardo particular. Então ela ligou no hospital, pediu para que fossem buscar ele e transferiu. Antes, Irmandade, no dia anterior, aqui em Confidentes, minha mãe estava aqui em Confidentes. Meu pai esperou para avisar ela, saber que ele não tá. Imaginou, vou esperar o médico dizer que ele não corre nenhum risco para avisar ela. Só que ele avisou à noite. Era no mesmo dia, à noite, né? Se eu não me engano, foi numa quarta que ele bebeu a cola e ele avisou ela, disse que ela deu muito trabalho para os irmãos, que os irmãos queriam, não conseguia segurar ela, pedir para ela, não tinha ônibus, ela queria ir para São Bernardo de todo jeito, não sabia o que fazer, deu um desespero muito grande nela, os irmãos clamando a Deus, pedindo para que acalmasse, que de madrugada sairia o ônibus, ela iria ver o neto dela. E ela chegou nesse hospital com a minha tia, que é a irmã dela de sangue, né? Chegou lá, elas desesperadas, minha mãe também, vendo aquela situação, daquele lugar, o menino com
com aquela infecção, chorando de fome, não conseguia comer nada, nada. Ele não comia nada, ele não conseguia beber leite, ele não conseguia beber água, nada. Então a gente foi levado para esse hospital. Chegando nesse hospital, foi colocado no soro e ele ficou por 4 dias. Ele ficou dormindo abraçado a uma mamadeira de leite. A enfermeira levava o leite para ele punha na boca, chorava e abraçava a mamadeira. Não conseguia beber. A enfermeira ia buscar a mamadeira vazia das crianças, né? Para depois levar um leite novo, fresquinho, né? Para depois levar um outro leite para as crianças. A mamadeira dele ela não podia levar. Ela só podia levar quando ela trouxesse outra para trocar com ele. E ele não conseguia beber. Por 4 dias, ele dormiu abraçado na mamadeira, sendo sustentado só no soro. Aí Deus deu uma luz à enfermeira e ela levou gelatina para ele no 4 dia. E ele começou a comer a gelatina, né? A partir desse 4 dia, ele começou a comer gelatina. Ela levou o Danone, ele começou a comer o Danone e a sopinha batida, e assim ele foi comendo, mas tudo frio, tudo bem frio, porque quente ele não comia. Sei que foi preciso fazer uma endoscopia nele no centro cirúrgico para ver se a infecção tinha causado algum calóide. Os médicos disseram que aí, no caso, fecha o esôfago, teria que fazer uma cirurgia para retirar esse calo, e abrir o esôfago. Mas, pela graça e misericórdia de Deus, foi feita essa endoscopia no centro cirúrgico, porque ele era um bebê, então teria que dar anestesia geral para fazer a endoscopia. Irmandade, graças a Deus, a garganta dele estava cicatrizando perfeitamente, o esôfago, tudo, sem nenhuma sequela. Mas foi retirado um pedaço de cola que entupia a passagem do estômago para o intestino. E a cola era igualzinho uma ferpa grande, bem grande, uma lasca de madeira. E foi tirada essa cola, que tinha secado, endurecido, e ele engoliu, né? Mas pela graça e misericórdia de Deus, quando completou 9 dias, meu filho recebeu alta, sem nenhuma sequela, e eu posso dizer que Deus, mais uma vez, livrou ele da morte, e, e mais uma vez, Deus fez mais esse milagre na minha vida. Meu filho, até quando chegava em casa, todo mundo foi ver ele e falava: o que aconteceu, Márcio Henrique? Ele, Bibi cola bonde. E foi um engraçado depois, e também motivo de muita alegria de ver o livramento que Deus fez, né, na vida dele. E essa foi uma grande obra que Deus fez. E eu sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, na vida dos meus filhos, dos meus pais, muitos livramentos. Numa outra oportunidade, eu também vou contar alguns livramentos que Deus fez. Desde a minha infância, Deus tem me guardado, me livrado de muitas coisas. E eu sou grata a Deus por tudo, pela misericórdia, por Ele não ter olhado as nossas faltas, nem as nossas fraquezas, e não tem nos deixado por um minuto sequer. Sou grata a Deus por tudo. Deus seja louvado.